Como estudar Freud? Nosso vídeo aqui vai falar de maneira genérica sobre isso, mas eu vou me reportar ao programa da nossa Sociedade Psicanalítica, né? Sociedade Psicanalítica de Angra dos Reis, Rio de Janeiro, né? Nós vamos então colocar no texto descritivo, né, desta palestra o programa, né, da nossa sociedade e procurar explicar esse programa para as pessoas. Então, o nosso programa ele é baseado exatamente na maneira, né, de como, né, estudar Freud, como entrar, né, nos conhecimentos da psicanálise. Então, tem uma história, né, da psicanálise que precisa ser conhecida nos seus pontos principais, né, e isso vai nortear o estudo de Freud. Tá? Tem alguns pontos básicos de exigência, né, como o conhecimento da cartilha psicopedagógica de Freud, os textos, então, que nos dão embasamento para isso, né? Não tem cabimento as pessoas ficarem falando de orelhada que isso, citando Freud, que Freud disse isso, aquilo. Não, tem que fazer a resenha crítica de cada texto que foi citado, né? Essa que é a maneira de conversar sobre Freud, porque senão, até prova em contrário, você está conversando com mais uma narrativa, né, que tenta distorcer a psicanálise, tenta fugir do trabalho que a psicanálise mostrou que a humanidade precisa fazer pela sua própria sobrevivência. Tá? Então nós estamos aqui para sobreviver. Morto não fala, né, como a gente já tem mostrado aqui. Você, antes de discutir qualquer coisa, você tem que estar vivo. Então a coisa mais importante que tem na sua vida é você se posicionar para estar vivo no dia seguinte, no momento seguinte. Né? Se você perder essa vida, você já não dá mais opinião nenhuma, nem tem como dar opinião nenhuma. Então, nessa vida aqui, o básico é você garantir que o seu psicossoma esteja vivo e atuante nos próximos momentos da sua vida. E quando isso não acontecer, quando você morrer, acabou. Né? Você não tem mais o que opinar nessa vida que nós levamos aqui. Então, aqui nesta vida aqui, a coisa mais importante é o que Freud chamava de autopreservação. Tá? E que incomoda, parece. Mas as pessoas querem criar um mito, né, digamos assim, da sexualidade, que decide tudo, quer dizer, uma subserviência à sexualidade, né, como se a sexualidade fosse mais forte, né, do que a pulsão de autopreservação, ou fosse mais importante, que todas são importantes, são três grandes pulsões, né, pulsão de autopreservação, que é uma continuação da pulsão de vida, né, da pulsão sexual. A pulsão sexual dessexualizada dá origem à pulsão de autopreservação, que é sustentada no amor próprio, libido do ego, né? Libido, energia, né, da pulsão sexual investida no ego. Tá? Então, sem dúvida nenhuma, a pulsão sexual é fundamental, uma das forças mais, né? Agora, está em luta com a opção de morte. Em termos de problema humano, né, de doença, de transtorno mental, tá? A pulsão de morte, que se contrapõe tanto a pulsão acraseado, pulsão sexual, e acraseado, pulsão de autopreservação, existe um ataque que a pulsão de morte faz à pulsão sexual e à pulsão de autopreservação, né? A autoagressão, né? Sustentada pela ação da opção de morte. Conhecer isso é muito mais importante do que ficar falando do perigo da pulsão sexual, da força da pulsão sexual, sem falar das outras. Então é preciso falar da força de todas as pulsões, né, e da interação entre elas. Então nós estamos aqui sinalizando, a pulsão de morte é contra a pulsão de autopreservação, é contra a pulsão sexual, é contra a pulsão de vida. Então não adianta ficar fazendo planos, né, para construir amanhã a partir da pulsão de morte. Não é possível. A pulsão de morte não tem condições técnicas de construir. Perverso, que cultua, né, todos eles cultuam a pulsão de morte, prioritariamente em relação à pulsão de vida, desprezam, acham babaquice, né, digamos assim, as coisas da pulsão de vida. Então, esses pensamentos, essas coisas assim, frias, né, sem sentimento, elas não têm a menor condição de construir nada bom para o ser humano. Não é possível.
tecnicamente impossível. Então, quer dizer, é a mesma coisa, vamos usar o exemplo do sonâmbulo, é a mesma coisa que você querer dizer que você pode andar na rua, entendeu? Dormindo ou acordado. Não, o estado de vigília foi feito para te proteger, para você andar na rua. Você tem a atenção ali, os olhos estão abertos, os ouvidos estão escutando, o sensório está tudo armado, está tudo preparado para você andar na rua. Agora, na hora de dormir, aquelas 8 horas de sono ali, está tudo preparado para você dormir, descansar, captar energias para poder aguentar as 16 horas de vigília subsequentes. É assim que a banda toca. Então não adianta ficar dizendo, né, digamos assim, sustentando que Papai Noel vai fazer você andar sonâmbulo no meio da rua, que vai ser tudo muito bem. Você não vai ser atropelado, e na hora que o carro vier você vai saber dar um pinote para ir para a calçada. Se o carro for para a calçada, você vai dar um pinote para sair fora do carro. Quer dizer, tudo balela, tudo mentira, não é? Quer dizer, e é importante então a gente fazer o teste de realidade, aplicar o teste de realidade em relação a essas narrativas mentirosas todas que a gente vê por aí. Tá? Então, a psicanálise não é narrativa de Freud. Psicanálise é observação feita por um gênio da humanidade que nos ensinou como lidar com as nossas fantasias, com as nossas narrativas, com os nossos sonhos, com os nossos pesadelos, tá? Com a nossa maldade, com o nosso autoritarismo, com a nossa onipotência. Volta e meia lá, o Freud mesmo percebeu isso. A gente, quem estuda, né, psicanálise, quem leu todos os textos de Freud sobre sonhos, ainda fez trabalhos, né, sobre isso, escreveu livros, os sonhos na obra de Freud, 15 livros, né, quem fez esse trabalho, estudou isso, sabe o valor da onipotência infantil. Incesto, reprimir a sexualidade é pinto, é mole, muito mole. Pouco é lidar com a onipotência infantil, com a vaidade humana, com a maldade humana. Isso é que é difícil. Você consegue reprimir a sexualidade. Aquele negócio que a gente vem mostrando. O complexo de Édipo é uma escola, né? Uma escola da vida. E você consegue, pô, eu não vou perder minha mãe, não vou perder meu pai por causa de complexo de Édipo. Vamos parar com esse negócio, vamos demolir isso aí, como Freud descreve muito bem. Agora, e a pulsão de morte que está lá? E a onipotência infantil? Ah, essas aí, o buraco é mais embaixo. Elas vão para o superego para continuar mandando. Porque antes, né, digamos assim, desses senhores se acercarem do recém-nato superego, né, após a demolição do complexo de Édipo, né, antes desses senhores, né, passarem a exercer o seu reinado, né, sobre a vida dos autoagressores, que vão ficar neuróticos obsessivos, psicóticos, né, e histéricos, né, antes desses senhores do mal, né, da maldade, do autoritarismo, da onipotência, né, antes deles dominarem a cena, a sexualidade era muito promissora. Né? Vou casar com mamãe e vou matar papai. Aí, matar papai não. Matar papai já é opção de morte. Aí, ó, opção de morte aí. Pega em flagrante, né? Dentro do complexo de Édipo. Vou casar com mamãe. Opção sexual, né? Incestuosa, né? Incestuosa. Aí quando você vai falar que isso é um fato, que foi descoberto em todas as crianças, que todas as crianças passam por isso, né? Aí você está inventando coisa. Não, como inventando? Foi observado. Aparece nos sonhos, estuda os sonhos todos, lê os textos todos, pô. Faça pesquisas de campo em relação aos sonhos das pessoas, à sua condição existencial. Olha a burrice que você ia fazer. Você ia perder a mãe e o pai por causa desse complexo de Édipo. Agora tem uma outra coisa que realmente quem não conseguiu resolver isso, quem não fez análise, não vai aguentar, né? Mas quem fez análise sabe que é a chave da libertação de uma vida digna aqui nesse mundo aqui. Qual é essa chave? Daqui a pouco eu digo.